A interpretação dos contos de fadas, de Mary Louise. Bom, vamos ler comigo, né? Então aqui temos o livro de Mary Louise, para quem tem dúvidas, né, sobre comprar. Eu comprei ele por R$50 na Amazon. Eu achei que ele fosse maior, mas ele é desse tamanho aqui. Achei ele pequenininho, mas ele tem bastante conteúdo bom, né? Tem muitos livros que são grandes, mas não tem tanto conteúdo bom como esse daqui. Então, o título é A Interpretação dos Contos de Fadas, de Mary Louise von Franz. É um livro que, apesar do tamanho dele, tem muito conteúdo e 250 páginas. Ele vai até a terceira parte. Tem a primeira, a segunda e a terceira. O sumário dele, primeiro vem o sumário, né? Ele fala da introdução à coleção Amor e Psique. Amor e Psique. Nota da editora, agradecimentos, prefácio. A primeira parte, que é o capítulo 1, fala sobre teorias dos contos de fadas. Capítulo 2, contos de fadas, mitos e outras histórias arquetípicas. Capítulo 3, um método de interpretação psicológica. Capítulo 4, a interpretação de um conto, que são As Três Penas. Muito bom esse conto. Página 92, que é o capítulo 5, As Três Penas, que é a continuação. Capítulo 6, As Três Penas, que é a conclusão. Então, primeiro vem a interpretação, ela fala do conto, a interpretação dela, a continuação dessa interpretação e a conclusão. E na segunda parte, que é o capítulo 7, ela fala sobre sombra, ânima e ânimos nos contos de fadas. Página 143, então vai falar do afloramento da sombra, o desafio da ânima, a sombra feminina, os poderes do ânimos, o tema da relação. E a terceira parte, que é a página 241, vem a bibliografia adicional e perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, eu acho que faz parte de um seminário, que alguém perguntou a ela, e aqui ela escreveu. Eu tenho até outro livro também que mostra os seminários, mas primeiro eu vou ler esse livro aqui com vocês, tá? Então esse livro eu vou dividir ele em capítulos. Então eu vou postar o capítulo 1. Então todos os dias eu vou postar um vídeo diferente, primeiro o capítulo 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Mas eu vou ler até o final também. Mas o mais importante são os primeiros capítulos, né? Até o 7. Então é um livro muito interessante. E aqui ela fala sobre alguns autores de livros, né? Tem uma parte que ela fala assim, que as histórias impregnadas... Ela fala sobre pessoas que contam histórias. Então algumas pessoas contam as suas histórias, né? Publicam o seu livro, mas tem algum tipo de neurose. E que isso pode ser um problema para algumas pessoas. Principalmente aqueles que criam contos de fadas, né? Então ela identificou alguns autores antigos que publicaram contos de fadas e o psicológico deles, né? Então aqui ela fala que se as histórias são muito impregnadas pela neurose pessoal do autor, porque toda história que nós contamos, ele vai falar sobre o nosso pensamento também. Então aqui se as histórias são muito impregnadas pela neurose pessoal do autor, elas não se tornarão populares. As pessoas sadias não as aceitariam. Ou seja, pessoas que estejam bem psicologicamente não aceitariam. E o comentário fala sobre essa relação das discordâncias, né, dos intelectuais. Então, muitos intelectuais, eles discordam de certas histórias que são contadas, né? Então, vamos lá para o primeiro capítulo. A interpretação dos contos de fadas. Introdução à coleção Amor e Psique. Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes deste caminho nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas, as nossas feridas e os sofrimentos precisam, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo, é que poderemos reconhecer que essas feridas e estes sofrimentos nasceram da falta de amor. Por isso que algumas pessoas falam como o amor cura, né? E a falta de amor nasce algumas neuroses, algumas feridas emocionais. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização da nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeira. Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico, o depois o espiritual. É a partir do olhar do ímã espiritual interior que a alma toma o seu sentido, o que significa que a psicologia pode de novo estender a mão para a teologia. Esta perspectiva psicológica nova é o fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo.
para que volte a si mesma sua própria originalidade. Ela nasceu de reflexões durante a prática psicoterapêutica e está começando a renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua existência cotidiana, do seu tempo e dentro do seu contexto cultural, abrindo dimensões diferentes. A nossa existência, para podermos reencontrar nossa alma, ela poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis à necessidade de inserir mais alma em todas as atividades humanas. A finalidade da presente coleção é precisamente restituir a alma a si mesmo e ver aparecer uma geração de sacerdotes capazes de entenderem novamente a linguagem da alma, como Carl Jung o desejava. Aqui tem Leon Bonaventure. Nota da editora. A primeira parte deste livro consiste numa revisão de conferências dadas ao Instituto de Carl Jung, de Zurique, no inverno de 1963, sobre o título Uma Introdução à Psicologia dos Contos de Fadas. A segunda parte foi acrescentada para esta edição, uma relação de fontes de referência e uma condensação de perguntas-respostas feitas por estudantes nas conferências. Compõe a terceira parte. Então, aqui novamente fala sobre as referências, né? As conferências que aconteceu em 1963. Então, aqui tem o agradecimento, o prefácio. Eu vou ler o prefácio. Os editores de A Interpretação dos Contos de Fadas, de Mary Louise von Franz, amigos meus, pedindo-me que escrevesse este prefácio, colocaram-me numa situação extremamente difícil. Poderá a discípula apresentar sua própria mestra? É evidente que isso está fora de todas as regras, e como eu nunca ousaria tanto, contribuirei apenas com alguns dados que ajudem o leitor a situar a obra que tem em mãos. Aliás, o livro é por si só a apresentação da autora e do tema nele tratado. Simplicidade, maneira direta de dizer, extraordinária clareza de pensamento ressaltam desde as primeiras páginas. E o leitor, seja qual for a idade, logo se deliciará com o reencontro dos contos de fadas. Mas talvez se surpreenda descobrindo, através do livro, quanto há para aprender e de muito sério sobre as profundezas da alma humana, nessas histórias de encantamento. A autora de A Interpretação dos Contos de Fadas foi a mais próxima colaboradora de Carl Jung. Em 1934, aos 19 anos de idade, iniciou essa colaboração, traduzindo textos alquímicos, latinos e gregos, dos quais o mestre necessitava para o seu trabalho. Além dessa ajuda filológica, Mary Louise von Franz tornou-se mais tarde coautora de obras capitais de Jung. Seu escrito, que é Passe ou Perpetue, é parte integrante do livro Aion de Jung, que estuda a era cristã, focalizando, sobretudo, o dilacerante problema dos opostos. Aqui ela dá algumas explicações. Aqui, o estudo do simbolismo, encontrado nos textos alquímicos, não poderiam, de certo, ficar isolado de pesquisas referentes a outras modalidades de manifestação do inconsciente, sonhos, visões, fantasias, mitos, lendas, contos de fadas. Mary Louise von Franz trabalha em todos esses campos afins, no caso particular da alquimia, seu ponto de partida e de contos de fadas, em cuja interpretação é especialista, mundialmente reconhecida. Delimita as duas áreas sem, entretanto, separá-las por muro de incomunicabilidade. A principal diferença entre os escritos alquímicos e os contos de fadas, segundo Mary Louise von Franz, reside no fato de que os alquimistas, além de projetarem conteúdos do inconsciente sobre os materiais alquímicos, teorizavam também, foi graças a tais associações em torno de conteúdos do inconsciente que Carl Jung descobriu um dos aspectos psicológicos essenciais ocultos nos textos alquímicos, tentativas inconscientes de lançar conexões entre o cristianismo e o lastro pagão da psique. Quanto aos contos de fadas, vêm de regiões muito distantes do mundo consciente, sofreram um mínimo de elaborações através do tempo, conservando-se na sua pureza original, completamente pagãos, salvo alguns poucos nos quais se insinuaram recentes elementos provindos do cristianismo. É uma arte difícil e sutil traduzir os termos da psicologia moderna.
a linguagem ingênua dos contos de fadas, descobrindo nos seus personagens a longínqua vibração de emoções coletivas da humanidade. Mary-Louise von Franz compara a procura do sentido dos contos de fadas à tentativa de alcançar, seguindo-lhe as pegadas de um cervo fugitivo, particularmente ágil. O caçador deverá adestrar por meio de longos exercícios, até tornar-se capaz de compreender seu objetivo com probabilidade de sucesso. E, de certo um método de trabalho lhe será útil. Este método, em seus múltiplos aspectos, o leitor encontrará no capítulo 3, exposto com admirável clareza, contudo, a operação de captura do corvo será sempre aplicada, pois ele terá de ser apanhado vivo. Outros métodos e técnicas mais fáceis ensinarão a esquartejar o animal e dissecar-lhes as vésperas para examinar os pedaços. O método junguiano de Mary-Louise vê em cada conto um organismo vivo que se encerra no seu âmago. Profundas significações, aprender tudo quanto esteja condensado em imagens fantásticas, e a tarefa do interpretador dos contos de fadas. Fascinante é a tarefa, de certo, mas terá algum uso prático? Jung diz que é nos contos de fadas onde melhor se poderá estudar a anatomia comparada da psique. Esses contos oferecem uma imagem mais rude, mais elementar das estruturas psíquicas básicas. Assim, prestam-se como matéria preparatória para o estudo dos mitos e lendas, que se apresentam enriquecidos por maior número de elementos culturais, e para análise objetiva dos sonhos, os quais, evidentemente, complicam-se de numerosos elementos da natureza pessoal. Por isso, a interpretação dos contos de fadas figura como matéria importante no programa de formação dos analistas, no Instituto Carl Jung. Mas os contos de fadas têm ainda utilidade mais ampla. Em Aion, Jung escreve: mitos e contos de fada dão expressão a processos inconscientes e escutá-los faz com que esses processos, de novo, revivam e tornem-se atuantes, restabelecendo, portanto, a conexão entre consciente e inconsciente. As raízes da consciência estão mergulhadas nas profundezas do inconsciente, e os contos de fada são o veículo adequado capaz de trazer a consciência infantil em formação de maneira assimilável às ricas substâncias contidas nas raízes da psique. Deveriam ter um lugar importante na educação, infelizmente assim não acontece. Mesmo quando oferecidos à criança, costumam virar, hoje retocados inescrupulosamente, os personagens todos bonzinhos e alambicados. Sua força salutar fica perdida. Há no Brasil estudiosos do conto de fadas. Luiz da Câmara Cascudo, nosso maior folclorista, lhes dá muita atenção. Recolheu numerosas histórias de encantamento, como ele prefere dominar nos contos de fadas que circulam, seja no litoral, seja no interior do país, e foi mais longe sem filiar-se a qualquer escola psicológica, com extraordinária agudeza. Observou-lhe a íntima urdidura, chegando à conclusão de que os contos variam infinitamente, mas os fios são os mesmos. Por exemplo, identifica nos contos tradicionais brasileiros a princesa e o gigante, Quirino, vaqueiro do rei, o boi-leão, o boi-leição, elementos fundamentais do conto egípcio, os dois irmãos, escritos há 32 séculos. Ainda outras observações de Câmara Cascudo são valiosas para o psicológico da linha junguiana. Ele apurou que nos contos tradicionais brasileiros os motivos indígenas são mínimos. Os negros muito reduzidos, havendo grande predominância dos temas de origem europeia. Outro lado importante é sua afirmação: não conheço história privativa de uma região. Naturalmente haverá maioria de sereia nos contos das praias, mas as sereias encantam nas histórias do sertão, e nelas passam os peixes encantados e a serpente que dorme no palácio do fundo do mar. Câmara Cascudo acrescenta: o conto, tanto mais tradicional, conhecido, querido numa região, mais universal nos seus elementos constitutivos. Um tema restritamente local não se divulga nem interessa. Essas citações encontram-se no prefácio dos Contos de Fadas, no Brasil, edição de ouro. Não se
Não se poderá entender os fatos verificados por câmera cascudo sem admitir a existência de um lastro psíquico comum, muito profundo, de cujas imensas distâncias nos chegam os contos de fada. Será de operar que o belo livro de Marie-Louise Monfrance traga intenso estímulo aos estudiosos brasileiros para incursões nos domínios do maravilhoso e também contribua para revelar, refletir sobre a qualidade da nutrição literária que oferecemos a nossas crianças, comparável à sopa desidratada. Pronto. Isso aqui foi, salvo exceções raríssimas, isso aqui foi a Anísio Silveira que escreveu, né, um trecho. Eu estou lendo porque antes da gente ler o livro é muito bom entender do que se trata o livro, né, a fala de quem realmente escreveu. Então aqui tem a primeira parte, uma introdução à psicologia dos contos de fadas. Teoria dos contos de fadas. Contos de fada são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Consequentemente, o valor deles para a investigação científica do inconsciente é sobejamente superior a qualquer outro material. Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Nesta forma pura, as imagens arquetípicas fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão dos processos que se passam na psique coletiva. Nos mitos, lendas e qualquer outro material mitológico mais elaborado, atingimos as estruturas básicas da psique humana através de uma exposição do material cultural, mas nos contos de fada existe um material cultural consciente muito menos específico e, consequentemente, eles espelham mais claramente as estruturas básicas da psique. Segundo Jung, as concepções de cada arquétipo são, na sua essência, um fator psíquico desconhecido, e por isso não há possibilidade de traduzir seu conteúdo em termos intelectuais. O melhor que podemos fazer é circunscrevê-lo, com base em nossa própria experiência psicológica, a partir de estudos comparativos, trazendo à luz toda a rede de associações, as quais as imagens arquetípicas estão interligadas, exatamente como aparecem. O conto de fada é, em si mesmo, a sua melhor explicação, isto é, o seu significado está contido na totalidade dos temas que ligam o fio da história. Metaforicamente falando, o inconsciente está na mesma posição que alguém que teve uma visão de experiência original e quer compartilhá-lo, pelo fato de ser um evento que nunca foi formulado conceitualmente. Ele não sabe como se expressar. Quando uma pessoa está nessa situação, faz diversas tentativas para compreender sua experiência e tenta evocar, por apelo intuitivo, a analogia a materiais familiares, alguma resposta em seus ouvintes, e não se cansa nunca de expor sua visão, até sentir que o conteúdo desta faz algum sentido para eles. Do mesmo modo, podemos propor a hipótese de que cada conto de fada é um sistema relativamente fechado, composto por um significado psicológico essencial, expresso numa série de figuras e eventos simbólicos, sendo desvendável através destes. Depois de trabalhar muitos anos nesse campo, cheguei à conclusão de que todos os contos de fada tentam descrever apenas um fato psíquico. Mas este fato é tão complexo, difícil e distante de se apresentar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, são necessários até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Este fato desconhecido é o que Jung chamava de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo, e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experiências desta realidade psíquica. Diferentes contos de fada fornecem quadros de diferentes fases dessa experiência. Algumas vezes, eles se atêm mais aos primeiros estágios que lidam com a experiência da sombra, e apresentando somente um pequeno vislumbre do que vem depois. Outros contos enfatizam a experiência de ânimos e ânima, e das imagens de pai e mãe por trás deles, não se fixando no problema anterior da sombra, nem do que viria a seguir. Outros enfatizam o tema do tesouro inacessível ou inalcançável e das experiências centrais. Em termos de valor, não há diferenças entre esses contos, porque no mundo arquetípico não há hierarquia, valores, pela simples razão de que cada arquétipo é, na sua essência, somente um
aspecto do inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que representa também o inconsciente coletivo como um todo. Cada arquétipo é um sistema energético relativamente fechado, a via energética pela qual ocorrem todos os aspectos do inconsciente coletivo. Isto não quer dizer que a imagem arquetípica seja uma imagem estática, pois ela é sempre ao mesmo tempo um processo típico e completo, incluindo outras imagens de uma maneira específica. Um arquétipo é um impulso psíquico e específico que produz seus efeitos como um único raio de radiação e, ao mesmo tempo, um campo magnético, expandindo-se em todas as direções. Então, a energia psíquica de um sistema particular, de um dos arquétipos, está na relação com todos os outros arquétipos. Consequentemente, embora tenhamos que compreender as características vaga e indefinida de uma imagem arquetípica, precisamos nos disciplinar para polir arestas que turvam sua clareza. Precisamos nos aproximar, tanto quanto possível, do caráter específico e determinado de cada imagem e tentar expressar o verdadeiro caráter específico da situação psíquica que ela contém. Antes de tentar explicar a forma junguiana específica de interpretação, vou entrar rapidamente na história da ciência dos contos de fadas e nas teorias das diferentes escolas e sua literatura. Pelos escritos de Platão, sabemos que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas, mitoi. Desde então, os contos de fada estão vinculados à educação de crianças. Na antiguidade, Apuleio, um escritor e filósofo do século II a.C., escreveu a sua famosa novela, O Asno de Ouro, um conto de fadas chamado Amor e Psique, uma história do tipo A Bela e a Fera. Este conto de fada tem o mesmo padrão daquele que se podem ainda encontrar hoje em dia. Na Noruega, Suécia, Rússia e muitos outros países, consequentemente, pode-se, ao menos, concluir que este tipo de conto de fada, na mulher que redime seu amado da forma animal, existe praticamente inalterado há 2000 anos. Mas temos uma informação ainda mais antiga, porque nos contos de fadas também foram encontrados nas colunas e papiros egípcios, sendo um dos mais famosos os dois irmãos, Anubis e Bata. Ele se desenvolve de modo paralelo a todos os contos sobre os dois irmãos, que se pode coletar nos países europeus. Nossa tradição escrita data aproximadamente de 3.000 anos, e o que é mais interessante, os temas básicos não mudaram muito, ainda mais de acordo com a teoria do padre, William Smith. Existem indícios de que alguns temas principais de contos se reportam a 25.000 anos antes de Cristo, mantendo-se praticamente inalterados. Até os séculos 17 e 18, os contos de fadas eram e ainda são centros da civilização, primitivos e remotos, encontrados tanto para adultos quanto para crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma principal de entretenimento para as populações agrícolas. Na época do inverno, contar contos de fadas tornou-se uma espécie de ocupação espiritual essencial. Chegou-se mesmo a dizer que os contos de fada representam a filosofia da roda de fiar. O interesse científico por eles começou no século XVIII, com Wickman, Hamann e George Heide. Outros, como Moritz, deram aos contos de fadas uma interpretação poética. Herder dizia que tais contos continham as remanescências de uma velha criança, há muito enterrada, expressa nos símbolos. Neste pensamento pode-se notar um impulso emocional, o neopaganismo, que começou a se movimentar na Alemanha na época da filosofia de Herder, que floresceu de uma maneira muito desagradável. Pouco tempo atrás, a insatisfação com os ensinamentos cristãos e a aspiração por uma sabedoria mais vital, terrena e instintiva começou nessa época. Mais tarde, podemos conceber isso mais explicitamente na escola romântica alemã. Foi nesta busca religiosa por alguma coisa
que parecia estar faltando nos ensinamentos cristãos oficiais, que primeiro induziu os famosos irmãos Jacob e William Green a colecionar contos folclóricos. Antes disso, os contos de fada haviam sofrido o mesmo destino do próprio inconsciente, ou seja, eram simplesmente aceitos. As pessoas aceitavam o inconsciente e vivem nele, mas não querem admitir sua existência. Elas usam, por exemplo, em mágica e talismãs. Se tem um sonho bom, elas o exploram, mas não a levam tão a sério. Para tais pessoas, um conto de fada ou um sonho não necessita ser analisado apuradamente, podendo ser distorcido, visto não ser material científico. Pode-se perfeitamente torcê-lo um pouco, tendo assim o direito de selecionar aquilo que mais convém e descartar o resto. Essa atitude desonesta, não científica, estranha e essa atitude desonesta, não científica, estranha e desconfiada prevaleceu por muito tempo em relação aos contos de fada. Então sempre digo aos estudantes para buscarem o original. Pode-se obter ainda edições dos contos de Green nas quais algumas cenas são omitidas e outras de outros contos são enxertadas. O editor ou tradutor é muitas vezes impertinente o bastante para distorcer a história, sem sequer fazer uma nota de rodapé. Eles não ousariam fazer isso com o épico Gilgamesh, ou um texto dessa espécie, mas contos de fada parecem ser um campo aberto, de modo que alguns se sentem livres para tomar qualquer liberdade. Os irmãos Grimm escreveram os contos de fada literalmente como eram contados pelas pessoas das redondezas. Mas mesmo eles não resistiram, algumas vezes, a misturar um pouco as versões, embora fizessem isso de maneira muito escrupulosa. Eles foram bastante honestos para mencionar isso em notas de rodapé ou em cartas para Akin von Arnim. Mas mesmo os irmãos Grimm não tiveram aquela atitude que os modernos escritores de folclore e etnólogos tentam seguir, escrevendo a história literalmente deixando os vazios e os paradoxos aparecerem, podendo soar tão paradoxais quanto nos sonhos. A coleção do Conto de Fadas, que os irmãos Grimm publicaram, foi um tremendo sucesso. Deveria haver forte interesse emocional inconsciente, pois, como cogumelos, começaram a brotar outras edições em todo o canto, como, por exemplo, a coleção de Pirou, na França. Em todos os países, pessoas começaram a colecionar histórias e contos de fadas nacionais. De repente, todo mundo estava perplexo com um número enorme de temas que se repetiam. O mesmo tema, em milhares de variações, apareciam tanto nas coleções da França como na Rússia, Finlândia e Itália. Com isso, ressurgiu o primeiro interesse emocional de Hardy em pesquisar remanescências de uma antiga sabedoria ou fé. Os irmãos Grimm, por exemplo, usariam tais comparações com um cristal quebrado, cujos fragmentos ainda podem encontrar espalhados na grama. Paralelamente aos irmãos Grimm, ressurgiu a então chamada escola simbólica, cujos principais representantes são Heine, não sei pronunciar esse nome aqui. A ideia básica era de que os mitos expressavam simbolicamente realizações e pensamentos filosóficos mais profundos e eram um ensinamento místico de algumas das verdades mais profundas em relação a Deus e ao mundo. Embora esses investigadores tivessem algumas ideias interessantes, as suas explicações parecem muito especulativas. Surgiu, então, um interesse mais histórico e científico, uma tentativa de responder à questão por que tantos temas repetitivos, visto não haver naquela época hipótese alguma sobre o inconsciente coletivo comum ou sobre a estrutura comum da psique humana, embora alguns pesquisadores encontrassem isso ainda, que indiretamente surgiu um interesse apaixonado em descobrir onde haviam se originado os contos de fadas e quando teriam migrado. Em Berlim, em 1984, Theodor Benfer tentou provar que todos os temas dos contos de fada se originaram na Índia e migraram para a Europa, enquanto outros, como Alfred Jensen e Stonkin, argumentavam que todos os contos de fada eram de origem babilônica e que tinham se espalhado pela Ásia Menor,
Ásia Menor, e de lá para a Europa. Muitos tentaram construir tais teorias. Um dos resultados foi a criação do Centro Folclórico, a Escola Finlandesa, cujos primeiros representantes foram Carl Kron e Antti Arne. Estes dois homens afirmavam que era impossível determinar somente um país onde os contos de fada teriam se originado e que diferentes contos poderiam provir de diferentes países. Eles organizaram coleções de contos de fadas do mesmo tipo, partindo do pressuposto de que todos os contos da Bela e da Fera, de todos o da Animal, Salvador, etc., a versão melhor e mais rica e mais poética e melhor expressa seria a original, e todas as outras seriam derivações. Eu vou... Amanhã eu continuo. Então, eu parei aqui na página 25.